religioso. E também destrói o sistema religioso, a graça de Deus. Não os eleitos de Deus. Alô? As ovelhas de Cristo não. As ovelhas de Cristo, essa dinamite da graça salva, porque as liberta do legalismo, né? Do véu de Moisés. Muito bem, vamos agora em Gálatas 3, né? Vamos detalhar aqui Gálatas 3, eu tenho aí 15 minutos, ou quase isso, para falar sobre esse capítulo 3 de Gálatas. Então, convido os santos que abram as suas Bíblias. Assim diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Como eu disse nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo, ele por ser apóstolo, ele visitava as igrejas, não ficava permanente na igreja, ia, confirmava a igreja em graça, né, com a revelação da graça de Deus, e partia para visitar outras, né? Então, na ausência do apóstolo Paulo a essa igreja da Galácia, especificamente falando dela, Paulo, quando retornou, encontrou que essa igreja estava ouvindo um outro evangelho, um outro Espírito, um outro Jesus. Aí você pode perguntar, mas como? Como? Se Jesus é um, se o evangelho é um? Ah, você pensa assim, eu também pensava dessa maneira. Na verdade, o evangelho é um, só que não era pregado um evangelho naquela época, como hoje não pregam um evangelho, né? Porque, na verdade, o autêntico é o evangelho da graça, são as boas novas, o evangelho da incircuncisão que o apóstolo Paulo pregou. Mas os apóstolos de Jesus de Nazaré, isso mesmo, repito, e falo com toda certeza e autoridade dentro das Escrituras e do Evangelho, os apóstolos de Jesus de Nazaré, depois da cruz, aos gentios pregaram um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Tanto é que Paulo repreendeu a Pedro cara a cara. Se o que Pedro pregava era o Evangelho da circuncisão e Paulo o da incircuncisão, e os dois fossem a mesma coisa, não teria razão de Paulo repreender a Pedro cara a cara, como lemos aí em Gálatas 2,14 no estudo anterior. Então, em Gálatas capítulo 3, verso 1, Paulo já começa dizendo: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ou quem vos embruxou no original grego? Ou quem vos enfeitiçou? É o mesmo significado. Imagine uma pessoa que deixa de ouvir graça como se estivesse enfeitiçado, fascinado, embruxado, né? Então, a igreja da Galácia estava dessa maneira. Isso significa decair da graça. Então, tem muitos que ouvem a graça, amam a palavra da graça, aí vai lá e empresta o seu ouvido ao sistema religioso. Ah, aquele pastor, sabe, ele é tão bonzinho, ele prega as obras da lei, sabe? Mas eu separo o que é bom, o que é mal, vou ouvir ele. Olha, não vai nessa, hein? Não empreste seus ouvidos a quem não tem a revelação da graça. Pode ser a pessoa mais boníssima do mundo, mais boa do mundo, tranquilo, mas não faça isso. A graça é algo muito importante para a sua vida e você tem que ter zelo com ela. Olha o verso 2, Gálatas 3:2. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo faz uma pergunta, porque a igreja da Galácia já estava começando a pensar que o Espírito vinha pelas obras da lei. Alô, você conhece igrejas que pregam que o Espírito vem depois que você jejua, depois que você sobe o monte, depois que você coloca o rosto no pó? Você já ouviu esse tipo de mensagem por aí? Isso é um outro evangelho, não é o autêntico. Então, desde lá já se pregava um outro Espírito, um outro Jesus, um outro Evangelho. Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Veja, essa igreja começou pelo Espírito e agora estava tentando, né, se justificar pela carne. Isso é se desviar da verdade, abençoado. Isso é algo muito sério. Verso 4. Será em vão que
tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Viu? Já estavam começando a pensar que os milagres, as maravilhas, né, que se manifestavam ali no meio da igreja da Galácia eram pelas obras da lei. Você já ouviu um tipo de mensagem assim? Olha, essa igreja tem muitos milagres, muito poder de Deus, porque é uma igreja que busca a Deus. É uma igreja que, que busca a Deus de madrugada. É uma igreja que faz corrente, que faz campanhas, que jejua, que sacrifica. Aí Deus opera. Isso é um outro espírito, é um outro evangelho. Isso não é evangelho da graça. Porque nós sabemos que até o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versos 9 a 11, ele fala que Deus mesmo envia um poder enganoso para aqueles que não deram crédito na mentira. Então tem pessoas que ficam assim, eu quero milagres, quero buscar. Aí Deus diz, você não quer a verdade do evangelho, só quer buscar milagres através de obras? Então toma, Deus mesmo envia. Então está explicado esses milagres que acontecem no sistema religioso? Exatamente. Eles lá pensam que esses milagres são por causa do pastor, do ungido, da bispa e do rosto do pó. Eles estão no engano. Pensam que estão na verdade, mas não estão. Assim estava acontecendo com essa igreja da Galácia. Versículo 5. Já lemos, agora verso 6. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Veja, aí Paulo começa a falar de Abraão, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha a explicação de Paulo. Paulo foi antes da lei, trazendo um exemplo de Abraão, que é o pai da fé, que Deus o justificou porque creu em Deus. Não teve obras. Abraão não obrou. E isso lhe foi imputado como justiça. Se você vê Tiago, ele já usa Abraão falando que ele foi justificado pela fé e pelas obras. Você está vendo a mensagem dos apóstolos e a mensagem do apóstolo Paulo? Paulo exclui as obras. Os apóstolos de Jesus de Nazaré confirmam as obras. Então, toda a mensagem que você ouve em nome da graça, em nome de Deus que coloca as obras, isso não é evangelho da graça, isso é fermento, fuja. Vamos lá, verso 7, já lemos o 6, 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha, atravessou o pacto da lei e traz aí até você. Olha o verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Olha que tremendo. Por causa de Abraão, que creu em Deus, benditas foram todas as nações. E essas, quando Deus falou para Abraão, Abraão, olha para o céu, você pode contar as estrelas? Assim é a minha descendência. Deus estava falando de você, nós somos como as incontáveis estrelas do céu, as incontáveis areias do mar. Somos os eleitos e predestinados do Senhor, chamados para viverem um reinado em vida. Verso 9. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja que o apóstolo Paulo, ele usa aí Abraão, que foi antes da lei, e atravessa o pacto da lei para chegar até nós em graça. Olha o verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Veja que Paulo diz, os que são das obras da lei. Ele não diz os que são da lei,
porque Paulo escreveu essa carta depois da cruz, e Paulo entendeu que na cruz o fim da lei foi Cristo, que Cristo na cruz cumpriu a lei. Jesus, Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, veio, cumpriu a lei em nosso lugar, se fez carne, habitou entre nós, cumpriu os 613 mandamentos, como servo da circuncisão, Jesus cumpriu a lei. Por isso Paulo diz, todos que são das obras da lei, agora Paulo escrevendo depois da cruz, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque se abençoado, se Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, e você quer viver nas obras, não na lei, porque a lei deixou de ser, mas nas obras da lei, você se coloca debaixo de maldição. Assim está o povo de Deus hoje. Por isso que muitos não querem ser crente. Fala, poxa, ser crente para quê? Depois que fulano foi para a igreja, aconteceu isso, isso e aquilo. Eles vivem debaixo de maldição. Mas não tem Deus, não aceitou a Jesus, né? Como eles dizem. Mas vivem debaixo das obras da lei. Quem sabe tem muitos nos ouvindo aí, e agora essa mensagem é a resposta para você, e você está pensando, por que minha vida é assim? Por que está acontecendo aquilo? Fuja das obras da lei, abençoado. Viva na graça de Deus. Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Temos esse chamado, viver pela fé. No novo pacto não se vive pelas obras, no novo pacto se vive por fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Verso 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer por essas coisas, por elas viverá. Verso 13, preste bem atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em quê? Em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É o que eu disse. Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, ou seja, Jesus foi o nosso substituto. Ele pagou o preço que você nunca poderia pagar. Ele cumpriu uma lei que você nunca poderia cumprir. Então, se você, depois da cruz, quer viver pelas obras da lei, isso é um insulto a Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito da graça. Isso é lutar contra Deus. E, abençoado, você quer lutar contra Deus? Eu não quero. Eu prefiro obedecer, né? Misericórdia quer e não sacrifício, né? E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Já disse o profeta lá atrás, profetizando a respeito da graça. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Viu? Para que a bênção de Abraão, antes da lei, chegasse aonde? Até nós, os gentios. Então, a bênção que Deus deu a Abraão atravessou o pacto da lei e chegou até nós, gentios. Verso 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. Veja, viemos de uma mesma linhagem de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Veja que nessa terra tem duas sementes, e você faz parte da boa semente dos filhos de Deus. Isso já é um outro tema. Depois temos aí na minha página do Facebook esse tema, e futuramente podemos até falar aqui pelo Facebook Live, né? Então, mais uma vez, né? Verso 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Tremendo isso, está vendo? Confirmando o que eu disse. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então,
A lei ela foi posta por causa das transgressões. Só que você não viveu no período da lei, você nasceu no período da graça, ou seja, você é um gentio. A lei foi dada para os judeus. Para você